Olá pessoal, vamos continuar a aula sobre o percurso, busca em grafos, né, com algoritmos de menor caminho. Várias aplicações vão se beneficiar de algoritmos de menor caminho, né, toda vez que você quer saber assim, por onde que eu devo ir, por aqui, por lá, por exemplo, no aplicativo de GPS, se você tiver no transporte público, por onde que você deve ir, então você sempre tem que encontrar o menor caminho. Essa é uma aplicação muito típica de grafos, né, o encontrar o menor caminho. Então, existem vários algoritmos que já foram propostos, tem um que se destaca, normalmente é o algoritmo usado, né? Então vamos lá, o conceito de distância, né? P é o menor caminho, vamos dizer, entre dois pontos, entre um vértice de origem O e um de destino T, iniciando e terminando nos mesmos vértices de origem e destino, que seja menor que, se não existe outro caminho que seja menor, claro, essa é uma definição, né? Se você tem a distância entre ST, ou O e D, né, aqui está em inglês, source e target, é o tamanho do caminho mais curto entre S e T. No caso do caminho não existir, a diferença é infinita. Em grafos não direcionados, a distância de S para T e a distância de T para S elas são iguais, né? Em grafos direcionados, a distância pode ser diferente. Por exemplo, para grafos ponderados, o peso das arestas deve ter somado nos caminhos. Então, por exemplo, o caminho mais curto de 1 a 5 é 2, né? 1 a 5, porque você vai de 1 para 2 com peso 1 e de 2 para 5 com peso 1 também, então é 2. Existe outro caminho, 1, 2, 3, 4, 5, mas você soma 1 mais 2 mais 1, que vai dar 5. Claro, nesse caso você diz, mas ele, além disso ele é o mais curto, mas podia ser aqui que tivesse um peso de 10, e daí esse caminho aqui seria, né, seria maior do que esse caminho que tem mais vértices. Isso aqui, por exemplo, é o caso de você estar querendo ir de um lugar para outro, de carro, por exemplo, e você usar o Waze, e isso aqui, esse vértice aqui for uma avenida que está muito congestionada, e esse for você pegando ruas laterais menos congestionadas. Você tem que fazer, né, mais desvios, etc., mas você demora menos tempo, enquanto você percorrendo aqui, por exemplo, você poderia ter um caminho que demora mais, né? Então, essa é a estratégia de detectar o menor caminho. Então, existem algoritmos para você encontrar o menor caminho entre todos os vértices, existe de um vértice para todos, de um vértice para outro vértice, e sempre eles exploram essa característica que eles chamam de triangular, né? Se você tiver, por exemplo, 3 vértices, x, y, z, seja, de um grafo, ponderado com pesos não negativos, né? Só para deixar claro. Então, por exemplo, você vai comparar a distância do vértice x para o vértice z é menor ou igual a distância do vértice x para o vértice y mais a distância do vértice y para o vértice z. Por exemplo, né, nesse caso aqui, vamos supor que 3 tivesse uma ligação para 5, aí você ia dizer assim, você está no 2 aqui, você diz assim, a distância do 2 para o 5, né, você quer saber, por exemplo, a distância do 2 para o 3 e do 3 para o 5, supondo que exista um vértice aqui, essa distância aqui, dessa triangulação, ela é menor do que essa distância aqui? Se for, então você assume que para esse trecho aqui, esse é o menor caminho. Então, existe essa pessoa, né, o Dijkstra, ele foi um dos grandes nomes da computação, inventou vários algoritmos conhecidos em várias áreas, e um dos algoritmos principais que ele inventou é o algoritmo de menor caminho, né? Esse nome é um nome aí europeu, então normalmente eles, em inglês se pronuncia Dijkstra, mas tem gente que diz Dijkstra, o que torna mais difícil, né? Então normalmente esse J aqui não é pronunciado Dijkstra. Um algoritmo eficiente e bem conhecido para encontrar menor caminhos, né, em grafos. Bom, ele pode encontrar menor caminho entre dois vértices ou um vértice para todos os outros vértices. Recebe uma matriz de adjacência como entrada e gera um, né, ou mais caminhos como saída.
Bom, isso aqui é uma sequência, né, de como ele funciona. A gente não vai seguir exatamente por aqui, mas ele vai. O que que ele faz aqui, né? Você diz que os vértices não foram visitados e você diz que o vértice de origem é o vértice atual. Para o vértice atual, que nesse momento primeiro momento é de origem, pega todos os vizinhos que não foram visitados e computa a distância, né, desse vértice para os outros. E aí, se essa distância é menor do que a atual, você atualiza. Ou seja, você sempre fica fazendo a triangulação, né, para ver se existe uma distância menor. Quando todos os vizinhos foram visitados, então você marca eles como visitados, né, para que eles não sejam mais analisados. E aí você escolhe o vértice visitado com menor distância da origem, você está indo progredindo, sempre pulando, e retorna ao passo 4. Ao passo 4. Daí você vai de novo verificar, pega todos os vizinhos e vai verificar a distância a distância daqui para esse próximo vértice, ela é menor do que a distância desse para esse, mais desse para esse, então você vai e vai progredindo. Ele é bem eficiente e ele consegue, então, chegar no final e descobrir os menores caminhos. Tem alguns vídeos, tem, por exemplo, esse vídeo aqui em português, tem um vídeo em inglês também que explicam como funciona o algoritmo de Dijkstra. Por exemplo, esse exemplo, ele é simples, mas é mais para conseguir visualizar, né, como é que ele funciona. Então, por exemplo, você começa atribuindo distâncias infinitas para esse cara, você não sabe qual é a distância que eles estão desse vértice 1, né, mas no começo você sabe que o vértice 1 ele tem distância 0 dele mesmo, e o vértice 2 ele tem distância 1 porque você sabe que vai de 1 para 2 vai com o peso, né, vai com o valor 1. Então esse aqui tem a distância 1. E aí então você vai pega o vértice 2, que ele leva a 3 e a 5, né? E aí você vai computar as distâncias, né? Aí você vê o seguinte, né? Que para eu chegar no vértice 3, né, no vértice 0 tem a distância 2, para eu chegar no vértice 5 tem a distância 2 também, porque aqui somou 1 a 1 que já tinha aqui. Ok. Aí o vértice 3 é o atual, você vai para cá. Ele conecta com 4 com uma distância 2. Aí você diz, bom, então agora a distância do vértice 4 é 4. A distância da onde? Do vértice 0, que é a nossa origem. Então estou vindo por aqui. Ok. E agora todos os vértices já foram visitados. E aí você vê que, digamos, um vetor, ele gerou um vetor com os menores caminhos, né? Do tipo, a distância de 1 para 1 é 0, de 1 para 2 é 1, de 1 para 3 é 2, de 1 para 4 é 4 e de 1 para 5 é 2. Por quê? Porque de 4 você podia chegar em 5 também. Só que daí você teria uma distância de 5, então ele escolheu aquele que era menor. Ou seja, aqui você tem esses dois típicos caminhos. Então ele funciona dessa maneira. Esse algoritmo de Dijkstra, ele pode ser adaptado, você pega o código dele, ou com base no algoritmo de alto nível, e você escreve o código, ou então você pega em várias linguagens e você adapta para ele funcionar com o seu programa. Ou então, se você usar uma ferramenta que já está pronta, né? Por exemplo, o iGraph para R, você chama lá, tem um comando que vai ser shortest path e você encontra o menor caminho que você quiser. E normalmente a maior parte das vezes que você chamar shortest path, você não chama o algoritmo de Dijkstra, mas a maior parte das vezes ele vai usar o algoritmo de Dijkstra, está documentado lá no help dele, né? Ok, então é isso, tá certo? É provável que vocês precisem usar em várias aplicações a questão do menor caminho. Tem algumas que não precisam disso, mas outras aplicações muito úteis e importantes que precisem usar o menor caminho
Então vocês já sabem que existem algoritmos, vocês não precisam desenvolver tudo do zero e pensar como é que isso pode ser feito, porque as pessoas já fizeram isso há 30, 40, 50 ou mais anos atrás, tá ok? Obrigado por ver esse vídeo e até